As manifestações do karma. Rudolf Steiner. Os aspectos decisivos do destino humano. 16 de maio de 1910. Natureza e significado do karma. Este ciclo de conferências versará sobre questões do âmbito da ciência espiritual profundamente incisivas na vida. Das diversas exposições feitas no passado, já sabemos que a ciência espiritual não deve constituir uma teoria abstrata, uma mera doutrina ou ensinamento, e sim um manancial para a vida e o desempenho nela, só cumprindo sua tarefa quando, mediante os conhecimentos que propicia, flui para nossas almas algo capaz de tornar nossa vida mais rica e mais compreensível e nossas almas diligentes e ativas. Ora, se quem aderir a esta nossa cosmovisão mantiver diante de si esse ideal que acabamos de caracterizar em poucas palavras, procurando verificar o quanto é capaz de realizar nesta vida o que lhe aflui da antroposofia, talvez sua impressão venha a ser bem pouco satisfatória, pois ao considerarmos despreconcebidamente tudo que hoje o mundo acredita saber e que impele os homens atuais a determinados sentimentos ou atos, poderíamos dizer que tudo isso é infinitamente distante das ideias e dos ideais antroposóficos, e que o antropósofo não tem possibilidade alguma de intervir diretamente na vida com o conteúdo aurido das fontes da ciência espiritual. Contudo, essa seria uma consideração bem superficial. Superficial porque, em tal consideração, não teria sido levado em conta algo que temos de extrair de nossa própria cosmovisão, de forma a dizer o seguinte: se realmente as forças que assimilamos por meio da antroposofia forem suficientemente vigorosas, também elas encontrarão a possibilidade de intervir no mundo. Caso, porém, nada se fizesse para intensificá-las cada vez mais, sua intervenção no mundo seria impossível. Contudo, existe ainda outra coisa que, por assim dizer, pode trazer-nos consolo mesmo que fiquemos desconsolados por tal observação. Trata-se justamente do que nos resultará das considerações efetuadas neste ciclo de conferências, considerações sobre o chamado karma humano e sobre o karma em geral, pois a cada hora que aqui passarmos, mais claro nos ficará que nunca será suficiente o nosso empenho em criar oportunidades para intervirmos na vida com forças antroposóficas, e veremos que, acreditando e persistindo seriamente no karma, teremos de presumir que cedo ou tarde o próprio karma nos fará enfrentar situações que apelem a essas forças. Se viermos a supor ainda não sermos capazes de empregar as forças obtidas de nossa cosmovisão, será porque ainda não as teremos fortalecido bastante para permitirem que o karma nos possibilite intervir com elas no mundo. Portanto, estas palestras não deverão conter apenas uma soma de conhecimentos sobre o karma. Cada uma delas deverá despertar mais confiança nele, ou seja, a certeza de que, no momento oportuno, amanhã, depois de amanhã ou dentro de muitos anos nosso karma nos trará tarefas na medida em que tivermos de executá-las como adeptos de nossa cosmovisão. O karma se nos apresentará como uma doutrina não apenas nos dizendo como certos fatos se comportam no mundo, mas também qual satisfação e elevação da vida ela própria nos pode trazer simultaneamente aos esclarecimentos proporcionados. Contudo, se ao karma cabe cumprir tal tarefa, a lei que lhe é implícita deve ser examinada mais profundamente em sua, por assim dizer, abrangência universal. Para tanto é necessário algo que, em verdade, não costumo fazer em minhas considerações espirituais, dar uma definição, uma explicação vocabular. Não costumo fazer isto, pois, via de regra, explicações vocabulares não resolvem muito. Em nossas considerações, geralmente iniciamos descrevendo fatos, e, estando estes corretamente agrupados e ordenados, surgem espontaneamente os conceitos e representações mentais. Se, para as questões mais abrangentes que teremos de discutir nos próximos dias, quiséssemos seguir um caminho semelhante, deveríamos dispor de muito mais tempo do que nos é oferecido. Daí ser necessário darmos,
Para melhor compreensão, se não uma definição, ao menos uma espécie de descrição do conceito que nos ocupará por mais tempo. Definições só têm por objetivo a compreensão do sentido inerente a este ou aquele termo que se emite ou exprime. Nesta linha, darei uma caracterização do conceito karma para sabermos do que estaremos falando quando, nestas conferências, a expressão karma for utilizada. A partir de todo tipo de considerações, certamente cada um de nós já formou um conceito de karma. Uma noção bastante abstrata de karma consiste em considerá-lo como lei espiritual de causalidade, lei segundo a qual certas causas situadas na vida espiritual seriam seguidas de certos efeitos. Contudo, este é um conceito por demais abstrato de karma, por ser em parte muito estreito e, em parte, demasiadamente amplo. Se quisermos considerar o karma uma lei de causalidade, equiparemo-lo ao que, no mundo, chamamos normalmente de lei da causalidade ou lei de causa e efeito. Entendamos-nos um pouco acerca do que normalmente compreendemos por lei causal no âmbito genérico, quando ainda não falamos em fatos e acontecimentos espirituais. Atualmente se insiste em afirmar, com bastante frequência, que o verdadeiro significado da ciência exterior reside no fato de esta se basear na ampla lei da causalidade, reconduzindo, em qualquer área, efeitos a causas correspondentes. A respeito de como ocorre essa recondução de efeitos a causas, os homens têm ideias bem menos claras, pois ainda hoje é certamente possível encontrar, em livros que se creem eruditos e pensam estar expondo conceitos de forma claramente filosófica, afirmações como esta: um efeito é aquilo que decorre de uma causa. Contudo, ao se afirmar que um efeito decorre de uma causa, fala-se com desconhecimento total dos fatos. Se, por exemplo, considerarmos o raio solar que incide sobre uma chapa de metal e a faz esquentar, falaremos então de causa e efeito no mundo exterior. Mas acaso poderemos dizer alguma vez que o efeito, o aquecimento da chapa metálica, tem como causa o quente raio solar? Se o raio solar já tivesse em si tal efeito, não existiria o fato, já que o raio não aquece uma chapa de metal sem encontrá-la em seu caminho. No mundo dos fenômenos inorgânicos ao nosso redor, para um efeito se seguir uma causa é sempre necessário que algo venha ao encontro desta. Se isso não ocorrer, nunca se poderá dizer que um efeito se segue a uma causa. Não é supérfluo partirmos de tal observação, aparentemente bastante filosófica e abstrata, pois se quisermos progredir frutiferamente no campo da antroposofia, teremos de acostumar-nos a conceber conceitos bem definidos, e não da maneira negligente como, às vezes, eles são concebidos nas outras ciências. Entretanto, ninguém poderia falar em karma no caso de um efeito simples como o aquecimento de uma chapa de metal por um raio de sol. Aí existe realmente a causalidade, a relação entre causa e efeito, mas nunca chegaríamos a um conceito conveniente de karma falando de karma somente nessa área. Não podemos, pois, falar de karma quando existe uma mera relação de causa e efeito. Agora podemos prosseguir e formar um conceito mais elevado da relação entre causa e efeito. Se, por exemplo, tivermos um arco, esticarmos este arco e, com ele, arremetermos uma flecha, a ação de esticá-lo produzirá um efeito. Esse efeito da flecha arremetida, em relação à sua causa, tampouco poderá ser denominada com a expressão karma, como no caso anterior. Entretanto, se considerarmos outro aspecto desse processo, já estaremos, de certa forma, aproximando-nos do karma, embora ainda não com o entendimento de seu conceito. Basta imaginarmos que o arco, tendo sido esticado muitas vezes, torna-se frouxo. Então o que o arco faz, ao que acontece com ele, segue-se não apenas um efeito dirigido para fora, mas um efeito que retroage sobre o próprio arco. Pelo tensionamento contínuo do arco, algo acontece ao próprio arco, algo resultante do tensionamento recai, por assim dizer, sobre o próprio arco. Portanto,
é alcançado um efeito que recai sobre o objeto causador desse efeito. Bem, isto já faz parte do conceito de karma. Sem ser produzido um efeito que recaia sobre o objeto ou ente causador desse efeito, sem essa propriedade da retroação do efeito sobre o ente causador, não se pode conceber o conceito de karma. Portanto, já nos acercamos mais do conceito de karma à medida que compreendemos o fato de o efeito causado por um objeto ou ente retroagir sobre o próprio objeto ou ente. Mas mesmo assim o afrouxamento do arco, decorrente de seu contínuo tensionamento, não pode ser chamado de karma do arco, e pelo seguinte motivo: se esticarmos com bastante frequência o arco durante 3 ou 4 semanas e ele se tornar frouxo, teremos nele algo totalmente diferente do arco bem tenso de 4 semanas atrás. O arco veio a ser outro, deixou de ser o mesmo. Portanto, se o efeito retroativo altera totalmente o objeto ou ente, fazendo do objeto ou ente algo completamente diverso, não podemos ainda falar em karma. Só podemos falar em karma quando a retroação atingiu o mesmo ser e quando ele, ao menos em certo sentido, permaneceu o mesmo. Com isto nos acercamos um pouco mais do conceito de karma, mas, no fundo, teremos uma ideia bem abstrata de karma se quisermos descrever seu conceito deste modo. Ainda assim, se quisermos concebê-lo abstratamente, nos será difícil concebê-lo de maneira mais precisa do que a recém-empregada, só que ao conceito de karma teremos de acrescentar ainda um aspecto: quando o efeito retroativo sobre o ente ocorre de maneira simultânea, ou seja, quando a causa e o efeito retroativo ocorrem ao mesmo tempo, dificilmente podemos falar em karma. É que neste caso o ente emissor do efeito teria desejado, no fundo, produzi-lo de forma imediata, prevendo o efeito e conhecendo todos os elementos que conduzem a ele. Sendo este o caso, não falemos em karma. Assim, por exemplo, não falaremos em karma se diante de nós um indivíduo cometer determinado ato tensionando um resultado previsto, e se este ou aquele efeito, segundo sua intenção, ocorrer como ele desejou. Isto significa que entre a causa e o efeito deve existir algo que se subtraia imediatamente ao ente quando da produção da causa. A relação entre causa e efeito existe de fato, mas sem ser propriamente tensionada pelo próprio ente. Não havendo, de parte deste, a intenção dessa relação, a razão de existir uma ligação entre causa e efeito reside em outro lugar, e não nos propósitos do ser em questão. Isto significa que essa razão reside num conjunto de leis. Portanto, também faz parte do karma o fato de a relação entre causa e efeito estar sujeita a um conjunto de leis que ultrapassa as intenções imediatas do ser. Reunimos, assim, alguns elementos capazes de esclarecer-nos o conceito de karma. Temos, porém, de integrar todos esses elementos ao conceito de karma, e não permanecer numa definição abstrata. Caso contrário, não poderemos compreender as manifestações do karma nos diversos âmbitos do mundo. Cabe-nos, inicialmente, procurar essas manifestações onde pela primeira vez nos defrontamos com o karma, na vida humana individual. Será que podemos, e quando, encontrar na vida individual do homem o que acabamos de expor com nossa elucidação do conceito de karma? Encontraríamos tal aspecto se, por exemplo, ocorresse em uma experiência da qual pudéssemos dizer: essa experiência que nos surge agora tem uma certa relação com outra experiência anterior, da qual participamos e a qual nós mesmos demos ensejo. Tentemos, inicialmente pela pura observação da vida, constatar se tais situações existem. Coloquemo-nos agora no ponto de vista da pura observação exterior. Quem não se dispõe a realizar tais observações nunca chegará a conhecer uma relação regida por leis na vida. Ele o conseguirá tão pouco quanto um indivíduo que, não observando o choque de duas bolas de bilhar, pode conhecer as leis que regem o choque elástico. A observação da vida pode, de fato, conduzir-nos à observação de uma relação regida por leis. Escolhamos logo uma relação específica.
Digamos que um jovem de 18 anos haja sido excluído, por um acontecimento qualquer, da carreira profissional que até então parecia traçada. Imaginemos que até tal ponto esse jovem houvesse seguido seus estudos, preparando-se para uma consequente profissão, e que agora, talvez devido a um acidente sofrido por seus pais, ele tenha sido excluído desses estudos e, aos 18 anos, haja ingressado na profissão de comerciante. Quem, na vida, observar tais casos com um olhar imparcial, com o mesmo olhar com o qual se considera, na física, o fenômeno do bolas elásticas, constatará, por exemplo, que as experiências da atividade comercial imposta àquele jovem podem ter, de início, um efeito estimulante. Ele cumpre com seus deveres, aprende algo e talvez até se torne bastante eficiente. Mas também será possível observar que, após algum tempo, terá ocorrido um fato bem diverso, uma certa relutância, uma certa insatisfação. Esse descontentamento não aparecerá logo. Se a mudança de profissão ocorreu aos 18 anos de idade, os anos seguintes talvez transcorram calmamente. Contudo, talvez ao redor dos 23 anos fique nítido que algo se estabeleceu na alma, algo que se manifesta de modo inexplicável. Continuando a pesquisa, pode-se frequentemente observar, desde que se trate de um caso inequívoco, que a insatisfação verificada 5 anos após a mudança de profissão encontra sua explicação por volta da idade de 13 ou 14 anos, pois muito frequentemente teremos de procurar as causas de tal sintoma no lapso de tempo, antes da mudança de profissão, igual ao tempo decorrido da mudança até a manifestação da ocorrência descrita. Pode ser que o indivíduo em questão tenha tido aos 13 anos, durante sua época de estudante, portanto, 5 anos antes da mudança de profissão uma vivência, no âmbito de seus sentimentos, que lhe haja causado certa felicidade interior. Suponhamos que a mudança de profissão não tivesse ocorrido, aí o impulso assimilado aos 13 anos teria encontrado sua plena realização na vida posterior, produzindo os mais diversos frutos. Todavia ocorreu a mudança de profissão, que inicialmente interessou ao jovem e lhe cativou a alma. O que penetrou dessa forma em sua vida anímica reprimiu o que já se encontrava nela. Tal repressão pode ser suportada durante algum tempo, mas à medida que ocorre, o elemento reprimido adquire no íntimo um vigor especial, acumulando, por assim dizer, energia. É como se comprimíssemos uma bola elástica. Podemos comprimi-la até certo limite, quando então ela oferece resistência, e se lhe for permitido restabelecer a forma original, ela o fará com energia tanto maior quanto maior tenha sido a força com que a tivermos comprimido. Vivências do tipo que acabamos de mencionar, assimiladas por um jovem em seu ano de vida e consolidadas até a mudança de profissão, também podem, de certa maneira, ser reprimidas, mas após algum tempo surge na alma uma resistência. Podes-se então constatar como essa resistência se fortalece o suficiente para mostrar seu efeito. Como falta a alma que ela teria caso não houvesse surgido a mudança de profissão, o que ficou reprimido se faz valer, vindo à tona a insatisfação e o fastio em relação ao que o mundo ambiente oferece. Temos aqui, portanto, o caso de um indivíduo que teve uma vivência, fez algo na idade dos 13 aos 14 anos e fez mais tarde algo diferente, mudando de profissão. Vemos como essas causas atuam de modo que seus efeitos recaiam, retroajam sobre o mesmo ser. Em tal caso, deveríamos aplicar o conceito de karma primeiramente à vida individual do homem. Não cabe aqui objeção alegando conhecimento de casos em que tais consequências não apareceram. Isso pode acontecer, mas tampouco um físico, empenhado em investigar as leis que regem a queda de uma pedra caindo nesta ou naquela velocidade, dirá que tais leis não seriam corretas caso a pedra fosse desviada de sua direção por meio de um choque. Precisamos aprender a observar corretamente e excluir os fenômenos que não concorrem para a formação da lei.
De certo o indivíduo que aos 33 anos sentisse, na ausência de os fatos, os efeitos das impressões de seu 13º ano de vida como tediosos, não chegaria a esse tédio se, por exemplo, tivesse se casado nesse ínterim. Mas aí estaríamos lidando com fatos sem influência no estabelecimento da lei básica. O importante é encontrarmos os fatores que nos possam conduzir a uma lei. A observação, por si, ainda nada significa. Só a observação sistemática nos leva ao reconhecimento da lei. Trata-se, portanto, de também estabelecer de maneira correta tais observações sistemáticas. Suponhamos, a fim de vir a conhecer o karma individual de homem, que um duro golpe do destino atinge alguém em seu 25º ano de vida, causando-lhe dor e sofrimento. Nunca chegaremos ao conhecimento da relação kármica se permanecermos na mera observação, empenhando-a simplesmente no duro golpe fatal que irrompeu na vida de tal pessoa e a preencheu de dor e sofrimento. Mas se prosseguirmos com a observação, considerando que aos 50 anos acontece à pessoa que aos 25 sofreu o referido golpe do destino, talvez se nos ofereça um quadro possível de ser descrito da seguinte forma: o indivíduo em questão tornou-se uma pessoa ativa e aplicada, que enfrenta a vida com habilidade. Examinando agora sua vida passada, descobriremos que aos 20 anos de idade ele ainda era um indolente, nada querendo fazer, e que aos 25 foi atingido pelo duro golpe do destino. Podemos agora dizer que ele teria continuado a ser um indolente e não fora o golpe do destino que, desse modo, constituiu a causa do dinamismo e da habilidade que encontramos em tal indivíduo na idade de 50 anos. Um fato como esse nos ensina que incorreríamos em erro considerando o golpe do destino aos 25 anos como mero efeito, perguntando-nos a nós mesmos o que lhe causou. Não podemos permanecer na mera observação. Porém, caso não consideremos tal golpe como efeito, colocando no fim de uma sequência de fenômenos precedentes mas o situemos no começo dos acontecimentos subsequentes considerando-o como causa, aprenderemos a reconhecer a possibilidade de até mudarmos substancialmente nosso julgamento emocional e sentimental a respeito desse golpe do destino. Talvez fiquemos tristes ao encará-lo apenas o efeito, mas, ao contrário, considerando-o como causa do que veio depois, talvez fiquemos alegres e contentes com ele, pois poderemos dizer que o fato de um indivíduo se haver tornado uma pessoa decente deve-se àquele golpe do destino. Vemos, pois, que algo de nossos sentimentos pode mudar substancialmente conforme consideremos um fato da vida como efeito ou como causa. Portanto, não é indiferente considerarmos algo que atinge alguém na vida como mero efeito ou como causa. E lógico que, se fizermos nossa observação no momento de o fato doloroso ocorrer, ainda não poderemos constatar o efeito direto, mas se houvermos configurado a lei do karma a partir de observações semelhantes, essa própria lei do karma nos fará sentir que um acontecimento talvez nos seja doloroso, no momento, por manifestar-se como mera consequência de algo precedente, mas que também poderá ser encarado como ponto de partida para algo posterior. Aí poderemos pressentir o seguinte: o ponto inicial é a causa de efeitos que colocam o assunto sob uma luz bem diferente. Assim, a própria lei do karma pode tornar-se a fonte de um consolo. Não haveria consolo se tivéssemos o hábito de colocar um evento somente no fim, e não no início de uma sequência de fenômenos. Trata-se, portanto, de aprendermos a observar a vida de modo sistemático e a relacionar adequadamente os fatos como efeito e causa. Se ordenarmos tais observações de maneira realmente eficiente, resultados que ocorrem com uma certa regularidade na vida de um indivíduo nos ficarão óbvios, vindo a surgir outros que nos parecerão irregulares nessa mesma vida. Assim, quem observar a vida humana um pouco além de seu nariz haverá de encontrar nela notórias inter-relações. Infelizmente, hoje em dia os aspectos da vida humana são observados apenas quanto a curtos lapsos de tempo,
e dificilmente quanto a um período de alguns anos. E não existe o hábito de estabelecer a relação entre algo surgido após um maior número de anos e algo que pudesse ter existido, no passado, como causa. Por isso, hoje em dia só poucas pessoas estabelecem uma certa ligação entre o começo e o fim da vida humana. Não obstante, tal ligação é extremamente reveladora. Suponhamos termos educado uma criança durante os primeiros 7 anos de sua vida sem fazer o que é de hábito, ou seja, partir do dogma segundo o qual, para ser um indivíduo decente, ela deveria possuir tais e tais qualidades e corresponder incondicionalmente à imagem que fazemos de um indivíduo decente. Caso contrário, incutiríamos minuciosamente na criança tudo o que, a nosso ver, faria dela uma pessoa decente. Porém, se partirmos do reconhecimento de que existem muitas maneiras de alguém ser uma pessoa decente, não sendo ainda absolutamente necessário fazer qualquer ideia de como um ser que ainda desabrocha como criança deve tornar-se uma pessoa decente segundo sua predisposição pessoal, diremos o seguinte: seja qual for meu conceito de uma pessoa decente, o ser humano que vier a surgir dessa criança deverá formar-se pelo desabrochar de suas melhores aptidões, e isso constitui um enigma cuja solução talvez caiba a mim descobrir. Cumpre reconhecer, então, que carece de importância o fato de estarmos comprometidos com este ou aquele preceito e coisas do gênero. A própria criança deve sentir a necessidade de fazer isso ou aquilo. Se eu quiser desenvolvê-la conforme suas disposições individuais, procurarei estimular e desenvolver os anseios predispostos nela, de modo que antes de mais nada lhe surja a necessidade de realizar seus atos de acordo com os seus impulsos próprios. Como se vê, existem dois métodos totalmente diferentes para se atuar sobre uma criança nos primeiros 7 anos de sua vida. Ao observarmos a vida posterior da criança, durante muito tempo não nos será dado ver qual o efeito mais notável do que incutimos nela. Desse modo, durante os primeiros anos, a observação da vida demonstra, na verdade, que os verdadeiros efeitos do que foi incutido como causa na alma infantil só se manifestam em último lugar, ou seja, no fim da vida. O ser humano poderá manter uma mente ágil até o fim de sua vida se o educarmos, como criança, da forma recém-descrita, levando em conta sua vida anímica, ou seja, tudo o que reside vivamente em seu interior. Se houvermos trazido à luz e desenvolvido tudo o que está disponível nela em matéria de forças interiores, veremos os frutos aparecer na velhice sob forma de uma rica vida anímica. Em compensação, o que fizermos de incorreto ao ser humano em sua primeira infância se manifestará numa alma pobre e estéril e, na mesma medida, também em enfermidades corpóreas, já que, conforme veremos mais tarde, uma alma estéril atua também sobre o corpo. Vemos uma relação entre causa e efeito que, de certa forma, se manifesta na vida humana regularmente, sendo válida para qualquer pessoa. Assim, poderíamos descobrir tais relações também quanto aos períodos medianos da vida, aos quais ainda dedicaremos nossa atenção. Nossa maneira de tratar o jovem entre os 7 e os 14 anos mostrará seus efeitos no penúltimo período de sua vida. Vemos, pois, causa e efeito transcorrer ciclicamente, como num circuito. As causas que existiram mais cedo surgem como os mais tarde os efeitos. Mas não são apenas tais causas e efeitos que existem na vida humana individual. Há também um processo linear, paralelo ao cíclico. Em nosso exemplo, em que o 13º ano pode interferir no 23º, vimos como causa e efeito se relacionam na vida humana de modo tal que o conteúdo vivenciado pelo homem dentro de si produz efeitos que retroagem sobre o mesmo ser humano. É dessa forma que o karma se realiza numa vida humana individual. Todavia, não chegaremos a explicar a vida humana procurando relações entre causa e efeito apenas dentro dessa vida individual. Nas próximas palestras veremos como essa ideia pode ser fundamentada e desenvolvida. Nesta altura,
Quero apenas apontar algo já conhecido. O fato de a ciência espiritual mostrar como a vida humana entre o nascimento e a morte é a repetição de vidas humanas anteriores. Ora, se procurarmos o aspecto característico da vida entre o nascimento e a morte, poderemos considerá-lo o fato de uma mesma consciência, ao menos em tese, se estender por todo esse período. Relembrando as primeiras fases de nossa vida, constataremos que existe um momento inicial para nossas reminiscências, o qual não coincide com o nascimento, sendo um pouco posterior a ele. Toda pessoa não iniciada relatará isso, acrescentando que sua consciência só remonta até esse momento. No fundo, é algo muito particular o período entre o nascimento e a morte em relação ao início das reminiscências de vida. Ainda voltaremos a esse aspecto, que nos haverá de esclarecer coisas significativas. Não levando, porém, isso em consideração, diremos que o aspecto característico da vida entre o nascimento e a morte é o fato de uma consciência se estender por todo esse período. Embora na vida normal o homem não procure em períodos anteriores da vida as causas de um acontecimento que o atinge em idade mais avançada, ele poderia fazê-lo se prestasse a necessária atenção e investigasse tudo. Ele seria capaz de fazê-lo com a consciência que tem à sua disposição sob forma de consciência recordativa, e caso procurasse, pela recordação, a relação entre o anterior e o posterior no sentido do karma, chegaria ao seguinte resultado, dizendo, por exemplo: vejo que certos acontecimentos ocorridos comigo não teriam sobrevindo sem este ou aquele evento num momento anterior da vida. Talvez ele dissesse: agora tenho de expiar o que minha educação provocou em mim. Mesmo que reconheça apenas a relação entre o pecado cometido, não por ele, mas contra ele, e acontecimentos posteriores, isso já poderá servir-lhe de ajuda. Ele encontrará mais facilmente meios e caminhos para compensar prejuízos que lhe tenham sido causados. O reconhecimento de tal relação entre causa e efeito, em cada um dos períodos de nossa vida possíveis de abrangermos com nossa consciência comum, pode ser extremamente proveitoso para nós. Adquirindo esse conhecimento, talvez possamos fazer ainda outra coisa. Se um indivíduo, tendo chegado aos 80 anos, olhar retrospectivamente para o que deve ser procurado na primeira infância como causas para acontecimentos no 80º ano de idade, talvez lhe seja bem difícil encontrar antídotos para compensar o que lhe haja sido feito, e mesmo que ele aprenda alguma coisa com isso, tal fato não lhe será de muita ajuda. Todavia, se buscar tal informação mais cedo e detectar o que tiver sido feito de errado com ele e, digamos, já aos 40 anos tomar providências, talvez ainda tenha tempo para adotar certas contramedidas. Vemos, portanto, que cabe instruirmos-nos não apenas sobre os aspectos imediatos do karma, mas acima de tudo sobre o que este é e significa como conjunto de leis interrelacionadas. Isso poderá ser proveitoso para nossa vida. Porém, o que faz um homem que, aos 40 anos, empreende algo para evitar prejuízos resultantes de certos erros que, por exemplo, hajam cometido contra ele ou ele próprio haja cometido aos 12 anos? Procurará compensar o que cometeu ou sofreu de errado, esforçando-se em prevenir o efeito provável. Procurará até substituir por outro, de certa forma, o efeito que necessariamente ocorreria sem sua intervenção. O conhecimento do que se passou aos 12 anos o conduzirá, na idade de 40, a uma determinada atitude que não teria tomado caso desconhecesse este ou aquele fato ocorrido aos 12 anos. O que, então, o indivíduo realizou mediante a retrospectiva de períodos passados de sua vida. Usando sua consciência, ele próprio fez com que uma causa fosse seguida por determinado efeito. Desejou o efeito agora produzido por ele. Isso nos mostra como nossa vontade pode intervir na sequência dos efeitos kármicos, criando algo em lugar dos que, de outra forma, teriam ocorrido. Suponhamos uma relação do tipo em que nossa consciência estabeleça, com segurança,
uma ligação entre causa e efeito no decurso de uma vida, de modo a dizermos a nós mesmos, nessa pessoa o karma ou a lei da regularidade kármica entrou na consciência, e ela própria, de certo modo, induziu o efeito kármico. Suponhamos, agora, fundamentarmos semelhante consideração no que sabemos a respeito dos repetidos ciclos terrestres de uma pessoa. A consciência recém-mencionada, que com a indicada exceção se estende por toda a nossa vida entre o nascimento e a morte, resulta do fato de o homem poder servir-se do instrumento de seu cérebro. Quando um homem transpõe o portal da morte, surge um outro tipo de consciência independente do cérebro e ligada a condições essencialmente diferentes. Como sabemos, nessa consciência estendida até o novo nascimento surge uma espécie de visão retrospectiva de tudo que o indivíduo realizou entre o nascimento e a morte. Na vida entre o nascimento e a morte, o homem precisa configurar a intenção de olhar retrospectivamente para os erros que hajam sido cometidos contra ele, caso queira, de fato, conduzir karmicamente em sua vida o efeito desses erros. Depois da morte o homem olha retrospectivamente para sua vida, para o que cometeu como pecados ou outras ações, vendo, ao mesmo tempo, o que essas ações produziram em sua alma ou dela fizeram. Vê então que, por ter realizado determinada ação, aumentou ou diminuiu seu próprio valor. Quando, por exemplo, causamos um mal qualquer a certa pessoa, nosso valor diminui, temos, por assim dizer, menos valor, tornamo-nos mais imperfeitos por haver-nos causado um mal ao outrem. Em nossa retrospectiva após a morte nós revemos numerosos casos desse tipo, motivo pelo qual temos de admitir que nos tornamos mais imperfeitos. Disso decorre o surgimento, em nossa consciência post-mortem, da força e da vontade de fazer todo o possível para reconquistar aquele valor perdido, desde que a consciência volte a ter oportunidade para tal, ou seja, a vontade de compensar todo o mal causado. Portanto, entre a morte e o novo nascimento o homem assume a tendência, a intenção de compensar todo o mal que cometeu, a fim de poder voltar a alcançar o nível de perfeição que deve ter como homem e que ficou prejudicado pelo ato em questão. Quando o homem volta a entrar na existência, sua consciência torna-se outra. Ele não relembra o período passado entre a morte e o novo nascimento nem tampouco como assumiu a intenção de compensar algo. Porém essa intenção se encontra estabelecida nele. Embora ele não saiba que deve agir deste ou daquele modo para compensar este ou aquele fato, a força residente nele o impele a uma ação qualquer que constitui uma compensação. Nesta altura podemos fazer uma ideia do que ocorre quando algo muito doloroso acontece, por exemplo, a um indivíduo em seu 20º ano de idade. Com a consciência que possui entre o nascimento e a morte, ele ficará arrasado pela dor. Porém se recordasse as intenções assumidas na vida entre a morte e o novo nascimento, sentiria também a força que o impeliu ao lugar onde teve a oportunidade de sofrer essa dor, pois teria sentido que só passando por ela poderia tornar a alcançar o grau de perfeição que negligenciara e precisava reconquistar. Portanto, mesmo que a consciência comum nos diga a dor existe e tu sofres por causa dela, só considerando a dor pelo efeito, para a consciência que abrange o período entre a morte e o novo nascimento a procura da dor ou de uma infelicidade qualquer poderia residir precisamente na intenção. Isso nos fica efetivamente óbvio ao considerarmos a vida humana de um ponto de vista mais elevado. Então podemos ver que na vida humana surgem acontecimentos do destino apresentando-se não como efeitos de causas situadas no decorrer de uma só vida, e sim como sendo causados por uma outra consciência, aquela situada do outro lado do nascimento e que deu continuidade à nossa vida em tempos anteriores à nossa vinda ao mundo. Compreendendo corretamente tais pensamentos, diremos que a princípio possuímos uma consciência extensível a todo o período entre o nascimento e a morte, a qual chamaremos de consciência da personalidade individual, sendo que designamos por personalidade individual o processo decorrente entre o nascimento e a morte. Veremos,
Em seguida, como pode atuar além do nascimento e da morte uma consciência que o homem desconhece em seu estado de consciência comum, mas que pode ser tão atuante como esta? Foi por isso que em primeiro lugar descrevemos como a própria pessoa assume seu karma e aos 40 anos, por exemplo, compensa algo para não ser atingida pelas consequências de seu 12º ano de idade. Aí ela assimila karma em sua consciência de personalidade individual. Ao contrário, quando uma pessoa é impelida a ir a um lugar qualquer onde poderá sofrer uma dor, a fim de compensar algo e tornar-se um indivíduo melhor, isso também se origina nela, só que não provém de sua consciência de personalidade individual, mas de uma consciência mais ampla, que abrange também o período entre a morte e o novo nascimento. Ao ser que, no homem, e abrangido por esta consciência mais ampla, chamaremos sua individualidade, e é essa consciência constantemente interrompida pela consciência da personalidade chamaremos consciência individual, em oposição à consciência da personalidade individual. Vemos, pois, o karma ativo em relação à individualidade do homem. Contudo, mesmo assim não compreenderíamos a vida humana se focalizássemos apenas a sequência dos fatos, tal como fizemos até aqui, considerando somente o que, em termos de causas, está contido no homem por força dele próprio e é procurado em efeitos. Basta considerarmos um caso simples, que será apresentado de maneira a ficar mais eloquente. E logo veremos não ser possível compreendermos a vida humana levando em conta apenas o que acaba de ser dito. Tomemos o inventor ou descobridor, por exemplo, Cristóvão Colombo ou o inventor da máquina a vapor, ou qualquer outro. A descoberta implica num determinado feito ato. Se encararmos esse ato tal como o homem o realizou, procurando a causa para ele o ter praticado, sempre veremos de encontrar causas situadas dentro do critério invocado até agora. O motivo pelo qual Colombo, por exemplo, foi à América, tendo em dado momento tomado tal decisão, reside em seu karma individual e pessoal. No entanto, podemos perguntar, será que a causa deverá ser procurada apenas no karma pessoal e individual? E acaso devemos considerar a ação como efeito válido apenas para a individualidade que atuava em Colombo? O fato de ter descoberto a América produziu certo efeito para ele. Por esse meio ele se elevou, tornou-se mais perfeito. Isso se manifestará no desenvolvimento de sua individualidade na vida seguinte. Contudo, que efeitos esse ato teve ainda para outras pessoas? Não deveríamos também considerá-lo como causa, que interveio em inúmeras existências humanas. Porém essa ainda é uma consideração bastante abstrata, em se tratando de um assunto que poderemos apreender muito mais profundamente se considerarmos a vida humana por grandes períodos de tempo. Suponha-se que observemos a vida humana tal como se desenrolou na época egipto-caldaica, que precedeu a greco-latina. Se examinarmos esse período quanto ao que proporcionou aos homens e ao que estes então experimentaram, algo muito peculiar se revelará. Comparando essa época com a nossa própria, constataremos que os acontecimentos atuais estão relacionados com o que se passou no período cultural egipto-caldaico. O período greco-latino situa-se entre ambos. Determinadas coisas não ocorreriam em nossa época se certas outras não tivessem acontecido na cultura egipto-caldaica. Se a ciência moderna obteve este ou aquele resultado, sem dúvida isso também decorre de forças desenvolvidas a partir da alma humana, mas as almas humanas que atuam em nossa época também estavam encarnadas no período egipto-caldaico, tendo lá assimilado certas vivências sem as quais não poderiam realizar o que hoje realizam. Se os discípulos dos sacerdotes dos templos do Antigo Egito não houvessem assimilado a astrologia egípcia, que versava sobre as relações celestes, não poderiam ter penetrado mais tarde nos segredos do universo, e certas almas de nossa época não disporiam das forças que conduziram a humanidade atual aos espaços celestes. Como foi, por exemplo, que Kepler chegou às suas descobertas? Ele o conseguiu por ter vivido nele uma alma que, no período egipto-caldaico,
assimilar as forças para as descobertas que faria no quinto período pós-atlântico. Causa-nos satisfação interior ver aflorar, em espíritos individuais, uma espécie de reminiscência do fato de os germes de suas realizações atuais terem sido plantados no passado. Um desses espíritos, Kepler, que deu passos importantes na pesquisa das leis celestes, diz de si próprio: sim, fui eu quem roubou os vasos de ouro dos egípcios, para com eles erguer ao meu Deus um santuário longe das fronteiras do Egito. Se me perdoardes, ficarei contente; se estiverdes irados contra mim, suportá-lo-ei. Estou jogando o dado e escrevo este livro tanto para o leitor de hoje como para o do futuro, que importa. E se ele tiver de esperar por seu leitor durante 100 anos, pois bem, o próprio Deus esperou durante 6.000 anos por aquele que contemplasse reconhecidamente sua obra. Eis uma recordação que esporadicamente aflorava em Kepler a respeito do que ele assimilara como germe para suas realizações em sua existência pessoal como Kepler. Poderíamos citar centenas de exemplos semelhantes. Contudo, ainda vemos aí algo além do simples fato de aflorar em Kepler alguma coisa que é efeito de vivências de uma vida terrena anterior. Vemos aflorar algo que se manifesta, para toda a humanidade, como efeito ordenado de alguma coisa que foi igualmente importante para ele numa época anterior. Vemos como o homem é colocado em determinado lugar a fim de realizar algo para a humanidade inteira. Vemos existir não só na vida humana individual, mas em toda a humanidade, relações de causa e efeito que se estendem por longos períodos. Disso podemos inferir que as leis do karma individual se cruzam com as leis que podemos chamar de leis kármicas da humanidade. Às vezes esse cruzamento é, em verdade, pouco transparente. Imaginem o que teria sido de nossa astronomia se em dado momento não houvesse sido inventado o telescópio. Basta acompanhar a evolução da astronomia para ver que muitíssimo se deve à invenção do telescópio. Ora, é sabido que o telescópio foi inventado quando algumas crianças, ao brincar numa oficina ótica com lentes, juntaram algumas delas por acaso, de tal maneira que alguém imaginou poder resultar disso algo como um telescópio. Imaginem em que profundezas se deve procurar para chegar ao karma individual das crianças e ao karma da humanidade, vista que num momento preciso se deu a descoberta do telescópio. Procurem combinar essas ideias, e verão como é notável a maneira como o karma de individualidades isoladas e o da humanidade inteira se cruzam e se entretecem. Então os senhores dirão que seria preciso cogitar diferentemente todo o desenvolvimento da humanidade caso este ou aquele fato não houvesse ocorrido em determinado momento. Em geral, é totalmente vã a seguinte pergunta: o que teria sido do Império Romano se, num momento preciso, os gregos não houvessem rechaçado o ataque dos persas nas guerras pérsicas? Não é, porém, vã a seguinte pergunta: como aconteceu de as guerras pérsicas terem seguido o curso que tiveram? Quem perseguir essa pergunta à procura de uma resposta verificará que, no Oriente, conquistas bem determinadas só se realizaram graças à existência de senhores despóticos unicamente interessados em fazer algo em seu próprio benefício, tendo, para esse fim, se aliado aos sacerdotes, e assim por diante. Todas as instituições estatais daquela época eram necessárias para que algo pudesse ser realizado no Oriente, mas essas instituições também acarretaram o surgimento de todos os males ocorridos a seguir. Relaciona-se com isso o fato de um povo diferente, os gregos, terem podido rechaçar, no momento oportuno, a agressão oriental. Refletindo a respeito, perguntamo-nos: como era o karma das personalidades que atuaram na Grécia para rechaçar o ataque persa? Aí encontraremos algo de pessoal no karma dos indivíduos em questão, mas verificaremos também que o karma pessoal está ligado ao karma do povo e da humanidade, sendo portanto justificado afirmar que o karma de toda a humanidade colocou essas determinadas personalidades naquele tempo e naquele lugar. Vemos aí o karma da humanidade interferir no karma individual. E teremos de perguntar-nos mais:
como essas coisas se combinam. Podemos, contudo, prosseguir com nossas investigações e considerar uma outra relação. Podemos remontar, no sentido da ciência espiritual, a uma época da nossa evolução terrestre em que ainda não existia, na Terra, o reino mineral. A evolução da Terra foi precedida pelas evoluções de Saturno, do Sol e da Lua, nas quais ainda não havia um reino mineral em nosso sentido. Os minerais existentes sob suas formas atuais só apareceram na Terra. Por ter sido segregado no decorrer da evolução terrestre, o reino mineral existe como reino peculiar para todo o futuro. Antes disso, os homens, animais e plantas se haviam desenvolvido sem a existência de um reino mineral subjacente a eles. Para que pudessem alcançar um progresso posterior, os demais reinos tinham de segregar o reino mineral, mas depois de havê-lo segregado, eles só podiam ter um desenvolvimento compatível com um planeta possuidor de um sólido fundamento mineral. E nunca surgirá algo diferente do que ocorreu sob a premissa da formação de um reino mineral. O reino mineral existe, e todos os destinos posteriores dos demais reinos dependem da formação do reino mineral, que teve lugar em dado momento da existência terrestre em passado muito remoto. Assim, com a formação do reino mineral ocorreu algo com que toda a evolução futura da Terra terá de contar. O que decorrer da formação do reino mineral haverá de cumprir-se em todos os outros setores. Mais uma vez nos deparamos com o cumprimento kármico, em épocas posteriores, de algo ocorrido no passado. Cumpre-se na Terra o que na Terra se preparou. Existe uma relação entre o que aconteceu anteriormente e o que aconteceu posteriormente, porém uma relação que, pelo efeito, retroage sobre a entidade causadora. Os homens, os animais e as plantas segregaram o reino mineral, e este retroage sobre todos eles. Vemos, pois, que é possível falar de um karma da Terra. E finalmente podemos salientar algo cujos fundamentos são expostos nas considerações de meu livro A Ciência Oculta. Sabemos que certos seres permaneceram no nível da antiga evolução lunar, tendo assim permanecido a fim de ensinar ao homem da Terra qualidades bem definidas. E não apenas seres permaneceram na antiga época lunar da Terra, mas também substancialidades. No nível da Lua permaneceram seres que atuam em nossa existência terrena como seres luciféricos. Por motivo desse atraso e da atuação em nossa existência terrestre, ocorrem nessa mesma existência efeitos cujas causas já foram estabelecidas na existência lunar. Porém algo se consuma também substancialmente. Ao considerarmos hoje nosso sistema solar, vemos que ele é composto por corpos celestes cujos movimentos demonstram certa coerência interior. No entanto, encontramos outros corpos celestes que, por assim dizer, rompem com as leis normais do sistema solar, embora também se movimentem com certo ritmo. São os cometas. Ora, a substância de um cometa não é do tipo que segue leis como as existentes em nosso habitual e regular sistema solar, e sim leis como as que existiram no período da antiga Lua. De fato, na existência dos cometas se manteve o conjunto de leis da antiga existência lunar. Já mencionei várias vezes que esse conjunto de leis foi apontado pela ciência espiritual antes que houvesse surgido uma confirmação da ciência natural. Em 1906, em Paris, chamei a atenção para o fato de que durante a existência da antiga Lua certas combinações de carbono e nitrogênio desempenhavam uma função semelhante à das atuais combinações de oxigênio e carbono na Terra, ácido carbônico, dióxido de carbono, etc. Estas últimas combinações contêm algo de mortífero. Função semelhante foi desempenhada por combinações do ácido cianídrico, combinações do tipo ácido prússico, durante a antiga existência lunar. Esse fato foi apontado pela ciência espiritual em 1906. Também em outras palestras me referi ao fato de a existência cometária trazer as leis da antiga existência lunar para o nosso sistema solar. Portanto, não só os seres luciférios ficaram para trás,
mas também o conjunto de leis que rege a antiga substância lunar e que atua regularmente em nosso sistema solar. Além disso, sempre foi dito que a existência cometária deve implicar, ainda hoje, em algo como combinações de ácido cianídrico na atmosfera dos cometas. Somente muito depois de essa informação ter sido anunciada pela ciência espiritual, somente no presente ano, 1910, é que foi encontrado o espectro do ácido cianídrico na existência cometária, por meio da análise espectral. Aqui os senhores têm uma das provas para o caso de lhes dizerem: mostre-nos como se pode realmente descobrir algo por meio da ciência espiritual. Existem mais coisas como esta, basta observá-las. Vemos, pois, que algo da nossa antiga existência lunar atua em nossa atual existência terrestre. A esta altura perguntamo-nos: acaso se pode afirmar que exista algo espiritual subjacente aos fenômenos sensoriais exteriores? Para quem reconhece a ciência espiritual, é óbvio que por detrás de todas as realidades sensoriais existe também o espiritual. Quando algo substancial da antiga existência lunar atua em nossa existência terrestre, quando o cometa ilumina nossa existência terrestre, há também algo espiritual agindo por detrás. Poderíamos até indicar que tipo de espiritualidade se manifesta, por exemplo, através do cometa Halley. A cada vez que penetra na esfera de nossa existência terrestre, o cometa Halley é a expressão exterior de um novo impulso em direção ao materialismo. Isto poderia parecer supersticioso ao mundo de hoje, mas então bastaria os homens se conscientizarem de como eles mesmos deduzem efeitos espirituais de constelações estelares. Ou, então, quem não concordaria em afirmar que o esquimó é um homem de tipo diferente do hindu, por exemplo, porque os raios solares incidem de ângulos diferentes nas regiões da Terra? Em todo lugar, também os cientistas atribuem a constelações estelares efeitos espirituais na humanidade. Um impulso espiritual em direção ao materialismo acompanha, pois, o cometa Halley. Esse impulso pode ser demonstrado. A aparição do cometa Halley em 1835 foi seguida daquela corrente materialista que se pode qualificar como o materialismo da segunda metade do século XIX. A aparição anterior fora seguida do iluminismo materialista dos enciclopedistas franceses. Eis a relação. Para que determinadas coisas surgissem na existência terrestre, as causas tiveram de ser estabelecidas antes, fora da existência da Terra. E aqui se trata até mesmo de um karma universal. Ora, porque na antiga Lua houve uma segregação de elementos espirituais e substâncias. Para que determinados efeitos pudessem refletir-se nos seres que produziram essa segregação. Os seres luciféricos foram excluídos e tiveram de passar por uma evolução diferente, a fim de poder surgir, para os entes situados na Terra, o livre-arbítrio e a possibilidade de optar pelo mal. Temos aí algo que, em efeitos kármicos, ultrapassa nossa existência terrestre, um panorama do karma universal. Hoje tivemos oportunidade de falar sobre o conceito de karma, sobre seu significado para a personalidade individual, para o indivíduo e para a humanidade inteira, no âmbito dos efeitos para a Terra e para além dela, e ainda encontramos algo que podemos denominar karma universal. Descobrimos a lei do karma, a qual nos podemos referir como uma lei da relação entre causa e efeito, mas de maneira tal que o efeito retroage sobre a causa e, ao retroagir, ainda mantém a essência, permanecendo o mesmo. Encontramos esse conjunto de leis kármicas por toda parte no mundo, na medida em que consideremos o mundo como algo espiritual. Pressentimos que o karma se manifestará das mais diversas maneiras nas mais diferentes áreas. E pressentimos como as diferentes correntes kármicas, karma pessoal, karma da humanidade, karma da Terra, karma do universo e assim por diante, se cruzarão e, precisamente por isso, nos proporcionarão as conclusões de que necessitamos para compreender a vida,
E a vida só poderá ser entendida em seus pontos isolados se soubermos encontrar a atuação conjunta das mais diferentes correntes kármicas. 17 de maio de 1910. Karma e reino animal. Antes de abordar nossas questões kármicas humanas propriamente ditas, temos de tecer uma série de considerações preliminares, às quais pertence o que foi tratado